Eu quero falar com você hoje de um assunto que talvez seja exatamente a situação em que você esteja inserido nesse exato momento. Algo que eu já passei e posso lhe dizer com experiência de vida. O que acontece na nossa mente, no nosso coração, em detrimento daquilo que o sistema religioso causa em nós. E como nós podemos estar em Deus a ponto de podermos liberar perdão para aquelas pessoas que nos feriram, nos machucaram dentro do sistema em nome de Deus. Será que Deus permite? Será que Deus usa essas pessoas para nos ferir? Qual a intenção de Deus, o seu real propósito por trás de tudo isso? O que ele deseja fazer em nós para permitir que situações como estas aconteçam? Fica comigo até o final deste vídeo, porque eu acredito que ele falará com você. Talvez neste exato momento você esteja enfrentando dúvidas e questionamentos exatamente porque foi ferido um dia dentro do sistema. Shalom, meus irmãos. Para você que não me conhece, eu sou Júnior Castro e este é o canal A Luz da Torá. Aqui nós diversificamos muitas vezes o conteúdo. Nós falamos de livros de teologia, materiais indispensáveis para o teu crescimento espiritual, teológico, para a sua vida no reino de Deus. Também falamos sobre assuntos teológicos, sempre utilizando o método de entendimento judaico, que acredito ser a forma mais segura de conhecermos as Escrituras. Mas também falamos sobre mensagens que falam ao nosso coração, que trazem esclarecimentos, exatamente como este vídeo aqui. E nós sabemos que o sistema religioso, ele adoece a nossa fé. Como o abuso espiritual produz medo, culpa e traumas? Porque isso não representa o Deus das Escrituras. Durante muitos anos, milhares de pessoas sinceras acreditaram que estavam servindo a Deus quando, na verdade, estavam servindo apenas a um sistema religioso. E existe uma grande diferença entre essas duas coisas: servir a Deus e a um sistema. Uma pessoa pode amar profundamente a Deus e, ao mesmo tempo, está presa dentro de uma estrutura que controla, manipula e sufoca toda a sua consciência. Essa é uma realidade muito comum, mais comum do que nós imaginamos. Quando alguém decide denunciar todo esse problema, normalmente recebe rótulos. Dizem que nós esfriamos na fé, que nós nos rebelamos contra a autoridade ou que abandonamos o evangelho. Mas a pergunta que quase ninguém quer fazer é: será que essa pessoa de fato abandonou a Deus ou apenas decidiu sair de um ambiente, de uma estrutura espiritualmente adoecida? Essa pergunta muda todo o foco da nossa crítica aqui. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta um exemplo extraordinário: os bereanos. Os bereanos ouviram a pregação do próprio apóstolo Paulo, ainda assim não aceitaram suas palavras. Muito pelo contrário, eles voltavam para casa e examinavam diariamente as Escrituras para verificar se aquilo realmente correspondia com a verdade. Lucas não os chama de rebeldes. Pelo contrário, ele os chama de mais nobres. O que isso revela? Um princípio profundo. A fé bíblica nunca foi construída sobre uma obediência cega, mas baseada em uma profunda convicção através da palavra de Deus. O grande problema, ele começa quando um sistema passa a exigir uma confiança que nem mesmo os apóstolos eles exigiram para si. E nesse momento, a autoridade ela deixa de estar nas Escrituras e passa a estar centrada nos homens. E quando os homens eles se tornam inquestionáveis, nasce um grande problema. É o ambiente perfeito para o abuso espiritual. O abuso espiritual quase nunca vem com violência física.
Ele começa com pequenas concessões. Primeiro, eles dizem que você precisa confiar na liderança. Depois eles dizem que questionar demonstra falta de submissão. Mais tarde, você aprende que discordar é sinal de orgulho. Veja como eles trabalham. E quando você percebe, já sente medo até de pensar. Sua consciência deixa de ser guiada pelas Escrituras e passa a ser governada pelo medo das consequências. Esse tipo de ambiente produz pessoas emocionalmente dependentes. A fé, ela deixa de ser um relacionamento com Deus e passa a ser uma relação de dependência emocional à instituição religiosa. A pessoa acredita que fora daquele grupo, Deus não irá mais ouvi-la. Ela passa a associar a presença de Deus ao prédio, ao culto, à programação e à aprovação da liderança. E sem perceber, vai confundir Deus com a instituição religiosa. É exatamente aí que surgem as feridas mais profundas que são causadas na alma. Muitos desenvolvem ansiedade constante. Eles vivem em um destrutivo sentimento de culpa. Sentem medo de permanecer, sentem medo permanente de estarem desagradando a Deus e acreditam que qualquer decisão pessoal pode atrair algum tipo de castigo divino. Outros vivem sempre exaustos, nunca fazem o suficiente para Deus, nunca oram o suficiente, nunca evangelizam o suficiente, nunca contribuem o suficiente. Sempre existe mais uma campanha, mais um culto, mais uma contribuição, mais uma meta a ser batida, mais um compromisso religioso, mais uma obrigação. E a alma, meu amigo, ela nunca descansa. E o mais triste é que muitos confundem toda essa exaustão com espiritualidade. Quando finalmente nos encontramos coragem para sair deste ambiente que nos adoece, descobrem que o sofrimento não termina imediatamente. Frequentemente, começa uma nova etapa, a difamação. De repente, pessoas que antes diziam amar você, passam a tratá-lo como alguém perigoso, alguém que abandonou Deus. Seu nome se torna um assunto nas conversas, indiretas aparecem em pregações. Infelizmente, alguns deixam até de cumprimentá-lo na rua. Outros rompem amizades de anos. Não porque você abandonou a Cristo, mas simplesmente porque deixou uma estrutura que exigia lealdade absoluta. Esse isolamento, ele produz uma dor tão profunda. Não é apenas a perda de uma comunidade, é o rompimento de vínculos afetivos construídos durante anos. Meu querido irmão, muitos carregam traumas tão intensos que quando ouvem uma música religiosa, entram em crise emocional e espiritual. Quando passam na frente de um templo, sentem angústia. Quando alguém abre a Bíblia, o coração até acelera. Isso não acontece porque rejeitaram a Deus. Acontece porque o seu cérebro associou Deus ao ambiente que os machucou. Esse fenômeno é conhecido por psicólogos que estudam experiências traumáticas. Depois de viver muito tempo em um ambiente abusivo, a mente passa a associar determinados símbolos ao sofrimento vivido. É muito importante compreender isso. Por quê? Porque o sistema, ele pode ferir profundamente uma pessoa, mas isso não quer dizer que Deus a feriu, ou ainda que em algum momento tenha consentido com tais atos promovidos pelo sistema implacável da religião. Existe uma diferença gritante entre o caráter de homens e o caráter revelado nas Escrituras. Observe Yeshua no cenário que o jovem rico decidiu ir embora. Yeshua não o humilhou. Não organizou uma campanha para destruir a sua reputação. Não orientou os discípulos a evitarem qualquer contato com ele quando o encontrassem na rua.
O Evangelho diz algo extraordinário. Olhando para ele, o amou. Esse detalhe revela muito sobre o coração do Messias e como devemos agir da mesma forma. O amor verdadeiro não controla, não manipula, não ameaça, não aprisiona. O amor verdadeiro, ele convida o pecador. O amor respeita. O amor, ele permanece verdadeiro mesmo quando alguém decide partir, ir embora e estar em outro lugar. Por isso, se você saiu de um ambiente abusivo, talvez esteja vivendo um silêncio estranho. Pode até parecer que Deus desapareceu, mas talvez o que desapareceu tenha sido apenas o barulho que ocupava o lugar da voz de Deus. Existe uma diferença entre o silêncio e o abandono. Muitas vezes Deus trabalha justamente aqui, quando faz silêncio e deseja que esse silêncio nos leve à sua presença. É um período de isolamento onde aprendemos a discernir a sua voz do barulho sonoro provocado pela religião. É nesse período que a nossa fé deixa de depender da emoção coletiva e começa a criar raízes profundas. Você descobre o prazer de abrir as Escrituras sem medo algum. Ora, sem precisar impressionar ninguém em busca de aplausos e elogios. Serve ao próximo sem buscar reconhecimento. Descobre que a adoração não acontece apenas diante de um púlpito ou uma plateia. Ela acontece quando existe honestidade, misericórdia, justiça e amor ao próximo. A comunidade continua sendo importante, sim, e eu jamais diria que não é, porque eu estaria sendo antibíblico se eu fizesse isso. As Escrituras incentivam comunhão, encorajamento mútuo e cuidado entre os irmãos. Mas a comunhão, ela não é o sinônimo de controle. A autoridade, ela não é o sinônimo de autoritarismo. Liderança não é sinônimo de dominação. Toda autoridade legítima aponta para Deus. Toda autoridade abusiva aponta para si mesma. Talvez esta seja a grande pergunta que cada crente precisa responder para si mesmo. A minha fé está fundamentada em Deus ou ela está fundamentada na aprovação de um sistema? Porque sistemas humanos, eles passam. Instituições religiosas mudam o tempo todo. Líderes, eles vão falhar. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre inalterável. E se esse vídeo falou ao seu coração, não aceite as minhas palavras sem examiná-las. Faça exatamente como fizeram os bereanos. Abra as Escrituras, confira, ore, pesquise, compare e permita que a sua consciência seja cativa somente da verdade revelada por Deus e não das tradições ou das exigências de homens. Que a sua fé permaneça sempre em Cristo, porque somente Ele é o supremo pastor das ovelhas, é o único fundamento seguro para a nossa esperança. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se aqui embaixo e compartilhe este conteúdo para alguém que você sabe que precisa ouvir estas palavras. Deus te abençoe, em nome de Yeshua.